tudo bem? Eu sou a Fran Luap do canal Mimo Mimar e hoje estou aqui na TV Círculo para ensinar você esta linda peça de crochê. Bom, agora que você acabou de conferir as maneiras que dá para utilizar esta peça, nós vamos dar início. Estou trabalhando com o fio Color Pool, como você pode conferir na lista de materiais, e estou dizendo isso porque você pode ter pensado: nossa, essa peça não vai me aquecer porque ela é bem vazada. Muito pelo contrário, como esse fio contém 18% de lã de verdade e mais 82% de fio acrílico, ela vai te aquecer sim, e bastante, tá bom? E outra coisa, sim, apenas um novelo você consegue confeccionar toda essa peça, porque este novelo conta com 360 metros e 200 gramas de fio, tá bom? Então vamos começar pelo anel mágico. Você faz o anel mágico como você já está acostumado, ok? E aqui dentro nós vamos começar a primeira carreira do nosso trabalho. Ajustou um pouquinho o seu círculo mágico, coloque aqui dentro, né? Prenda o fio e comece a subir com 4 correntes. Após fazer as 4 correntinhas, vamos colocar aqui dentro 3 pontos altos. Sempre eu vou trabalhar com bloquinhos de 3 pontos altos. Então, toda vez que eu mencionar faça um bloquinho, você já sabe que serão isto aqui, ó. Serão os 3 pontinhos altos feitos consecutivamente, ok? Após fazer 3 pontos altos, o meu espaçamento será de 3 correntinhas. E vou repetir, então, o bloquinho deste outro lado. Lembrando que o bloquinho são 3 pontos altos, ok? Estamos combinados. Após fazer o outro bloquinho, eu já tenho um bloquinho de lado, correntes de espaçamento e outro bloquinho. Vou finalizar essa minha primeira carreira. A finalização dessa carreira, ela é feita com uma corrente e um ponto alto duplo. Então, coloco o meu ponto alto duplo e posso ajustar agora o meu círculo mágico, o meu anel mágico. Prontinho. Então, ele fica assim, tá? A sua primeira carreira deverá estar parecida com a minha. Nossa segunda carreira, nós vamos subir com 4 correntes. Subiu com 4 correntes, você vira o seu trabalho e aqui nesse espaço que você tem da primeira carreira, você deverá fazer aqui um bloquinho de pontos altos. O espaçamento de um bloquinho para o outro, quando eu tenho um bloquinho na carreira de base, será de apenas uma correntinha. Essa correntinha serve para eu pular por cima do bloquinho da carreira de baixo. Feito isso, eu chego no próximo espaçamento. Repito o bloquinho e como eu estou no centro da minha peça, o espaçamento será com 3 correntinhas e não apenas uma. Então, aqui você faz 3 correntes e retorna no mesmo espaço e faz novamente outro bloquinho de ponto alto. Ficará assim, tá? Ele vai formar essa quininha aqui. Vamos fazer uma correntinha, porque nós vamos pular o bloquinho da carreira de base. Então, aqui é apenas um. E venho no último espaço, onde eu devo fazer aqui outro bloquinho de ponto alto. E finalizo como eu finalizei a primeira carreira. Ou seja, só para relembrar, uma correntinha e um ponto alto duplo, feitos tudo no mesmo espaço. E ficou assim. Antes de dar continuidade, quero já explicar que este trabalho, ele foi feito da seguinte maneira: 3 carreiras de bloquinhos e depois 3 carreiras de alças de correntinhas. Então, sempre será uma repetição a cada 3, ok? Agora, nós vamos para a nossa última carreira de bloquinho e logo em seguida vamos para a carreira, né? A primeira carreira das 3 que teremos de fazer com alças de correntes. Então, novamente, você vai repetir 4 correntes para subir e virar o seu trabalho.
Aqui é a mesma coisa. Então, você coloca o seu bloquinho de ponto alto, vai fazer uma corrente para você pular por cima do bloquinho da carreira de base e vem no próximo espaçamento e repete o bloquinho. Prontinho. Uma correntinha novamente e agora já estamos chegando no centro do trabalho. Faça a mesma coisa que você fez na carreira de baixo. Um bloquinho, 3 correntinhas e outro bloquinho no mesmo espaçamento. Pronto, você já chegou do outro lado do seu trabalho. Basta você repetir o que você acabou de fazer. Então, você vai continuar aqui, bloquinho, correntinha de espaço e vai finalizar como finalizou anteriormente. Um bloquinho, uma correntinha e um ponto alto duplo, ok? Aí sim, você terá finalizado a sua terceira carreira de bloquinhos. Estou finalizando a minha carreira. E vamos agora trocar o motivo, né? Já que o motivo era bloquinho, agora o motivo passará a ser alças, alças de correntes. Serão 3 carreiras. Da mesma maneira que eu fiz 3 aqui, agora serão 3. Toda vez que você for trabalhar as alças de correntes, você sempre irá iniciar com 6 correntes, tá? Então, vamos lá. Feito aqui 6 correntinhas, eu viro o meu trabalho. Nesse primeiro espaço, você vai prender com um ponto baixo. Então, você entra e prende aqui. Vai ficar assim. Apenas aqui quando você inicia, que é com 6 correntes, tá bom? Porque agora passará a ser apenas 5. Então, vamos fazer 5 correntes e prender novamente com ponto baixo. Você sempre vai prender nesse espaço que você tem entre um bloquinho e outro. Então, você prende com ponto baixo. E vai repetir as 5 alças de correntinhas, né? As 5 alças não, as 5 correntes para formar uma alça. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntes para formar uma alça. Venho e prendo. Isso aqui é uma alça de correntinha. Veja que está ficando assim. 6 correntes, 5, 5 e continuo com 5. Quando eu chego aqui no meio, eu vou trabalhar com 5 correntinhas, tá? Da mesma maneira que eu estou trabalhando aqui nas laterais. E a partir agora desta quarta carreira, porque temos 1, 2, 3, essa é a quarta carreira. A partir daqui da quarta carreira, sempre, até você terminar o seu trabalho, a quantidade de correntes aqui do centro deverá ser de 5. 5 correntinhas, tá bom? Ela não irá mudar até você acabar o seu trabalho. Então, vamos chegar no centro. Fiz as 5 correntes, vou prender com o meu ponto baixo e faço novamente mais 5. Então, aqui no centro, eu subo com as 5 correntes e retorno prendendo aqui no mesmo lugar, tá? Que aí ele vai ficar assim. Deste lado, eu retorno fazendo alças com 5 correntes e prendendo com ponto baixo, tá bom? Até chegar aqui. A hora que eu chegar aqui, será um pouquinho diferente e eu vou mostrar para você. Já adiantei e cheguei aqui no meu último ponto. Quando eu chego nesse espaço que eu acabei de prender com um ponto baixo, toda vez que você estiver trabalhando a carreira de alças, você vai terminar dessa forma aqui. Você sobe com 3 correntes e faz um ponto alto duplo. Então, lacei as 2 vezes e entro aqui, concluindo meu ponto alto duplo. É assim que eu encerro todas as carreiras de alcinhas, ok? Toda vez que eu for subir para outra carreira que seja de alças, eu faço 6 correntinhas. Então, não se esqueça, vai subir a carreira, faça 6, prenda no mesmo lugar, tá? Olha, vou entrar e prender aqui com o ponto baixo. E vai ficar assim. Daqui eu faço 5 e prendo aqui. 5, prendo aqui. 5, prendo aqui. 5, prendo aqui. E aqui eu vou repetir o mesmo que eu fiz na carreira de baixo. 5 correntes e prender novamente aqui dentro. Então, apenas para não ficar dúvida, eu vou mostrar esse pedacinho. Faço 5 correntes, prendo na próxima alça de correntes, tá? Eu havia acabado de prender aqui, eu prendo na próxima. E vou fazendo assim até chegar ali no centro.
Acabou de prender nessa alça, prende na próxima com o ponto baixo e vai fazendo até chegar no centro. Fui trabalhando as 5 alças até chegar no centro. Quando eu chego no centro, é o que eu já falei que foi feito na carreira de baixo. Repete 5 correntes. Prenda com ponto baixo aqui mesmo, na mesma alça. E aí você formou sua nova alça, ok? Aqui deste lado, nada mais é do que a repetição do que você fez deste. Então, acabou de prender com ponto baixo? 5 correntes, prende com ponto baixo. 5 correntes, prende com ponto baixo. Vai fazendo assim. A finalização da carreira vai ser a mesma coisa da carreira anterior. Você acabou de prender aqui com ponto baixo, vai fazer 5 correntes, vai prender com ponto baixo aqui, certo? E para finalizar, você sobe 3 correntes e faz um ponto alto duplo, tá bom? É a mesma coisa. Então, vou adiantar aqui, vou só mostrar esse finalzinho para que não fique nenhuma dúvida mesmo. Como prometido, eu cheguei aqui na minha última alça, meu trabalho está assim. Vamos encerrar fazendo as 3 correntes, toda vez que você for encerrar carreira de alça, tá? 3 correntes e ponto alto duplo. Essa é a finalização da carreira de alças. Próxima carreira de alças é a mesma coisa que você fez agora. Sempre sobe com as 6 correntes e depois vai trabalhando de 5 em 5, tá? Sempre sobe com as 6, vira, prende com ponto baixo e depois sempre vai com alças de 5 e 5, prendendo com ponto baixo até chegar aqui no final. No final é a mesma coisa, as 3 correntes e um ponto alto duplo, tá? Depois que você terminar essa carreira, você vai ter já 3 carreiras com alcinhas. Você vai retornar para o motivo de bloquinhos. Então, eu vou adiantar essa carreira aqui e já retorno mostrando como que eu faço quando eu saio da carreira de alças para voltar para a carreira de bloquinhos. Após eu finalizar minhas 3 carreiras de alças, o meu trabalho está dessa maneira aqui, ok? Então, como eu já disse antes, são repetições de 3 carreiras de bloquinho, 3 carreiras de alças, 3 de bloquinho, 3 de alças e assim eu vou sucessivamente até chegar na medida que eu quero para fazer as cavas, tá? Para subir aqui e voltar a trabalhar no motivo de bloquinho, eu devo fazer 4 correntes para subir, virar o trabalho e dentro desta alça de correntes que eu tenho nesse espaço, eu faço um bloquinho. Fiz o meu bloquinho, faço uma corrente de espaço, venho para a próxima alcinha e faço outro bloquinho de ponto alto e vai ficando assim. Sempre que eu finalizo um bloquinho, eu coloco uma correntinha de espaço para ir para o próximo espaço onde eu devo fazer o bloquinho. Então, eu vou trabalhando assim, sempre prendendo nas alças que eu fiz com uma corrente de espaço, tá? Como você pode notar, esse trabalho ele é feito de vai e vem. Essa parte de baixo nós não trabalhamos, ela vai crescendo conforme a gente vai indo e voltando, tá? Aqui no centro vai ser a mesma coisa que você fez aqui embaixo. Porém, lembra que eu falei que a partir da 4ª carreira nós iríamos usar sempre até finalizar o trabalho 5 correntinhas no centro? Então vai ser isso aí. Você vai fazer bloquinho, uma correntinha, bloquinho, uma correntinha, bloquinho, uma correntinha, bloquinho, 5 correntinhas, bloquinho novamente. Uma correntinha, bloquinho e faz assim até você chegar aqui no finalzinho. Quando você chega aqui nesse último, você faz os 3 pontinhos altos, né, do bloquinho, uma correntinha e um ponto alto duplo. Igualzinho a gente estava fazendo aqui, ó. Bloquinho, uma correntinha e um ponto alto duplo. Tudo aqui. Você faz aqui. Aí você vai subir, vai repetir o mesmo que você fez aqui e nas outras carreiras. Então, você faz aí mais 3 carreiras de bloquinhos. Depois, você vai novamente 3 carreiras de alças, tá? E a hora que você estiver entrando para fazer a carreira novamente de bloquinho, é a hora que eu vou mostrar que eu vou começar a fazer as cavas. Então, eu vou adiantar o meu com essa repetição e retorno para falar sobre as cavas. E daí eu passo a medida também que ele ficou até chegar no momento de fazer as cavas. Se porventura você estiver utilizando um outro fio, você vai se basear
por medida em centímetros, tá? Aí vai de você fazer um ajuste, aí você pode fazer o ajuste com mais carreiras de repetição ou menos, para chegar aproximadamente na mesma medida que o meu. Se você estiver com o mesmo fio, mesma agulha, é para estar com a mesma medida ali aproximadamente, tá? Pode dar uma variação de poucos centímetros, mas estará bem próximo do meu, tá joia? Então, continue repetindo aí. Faça agora mais 3 carreiras, contando essa aqui é mais 2, tá? Então, são 3 carreiras de bloco, 3 carreiras de alça e mais uma de bloco. Aí eu volto para explicar as alças que nós vamos fazer para as cavas. Aqui eu já adiantei todas as carreiras que eu falei para vocês que eu iria adiantar. Então, desde o início do anel mágico, contando a primeira carreira até essa carreira, foram 13 carreiras totais, tá? Então, aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira, décima segunda, décima terceira, tá? Então, você, após fazer 13 carreiras, você pare, meça, faça aí uma prova. Vai aparecer agora aqui na tela, vocês estão vendo uma mulher de costas e eu desenhei ali um triângulo para simular o nosso chale. Estão vendo que as pontas da horizontal passam um pouco e eu quero que essa medida que eu escrevi como alça de correntinha, essa medida tem que dar ali a altura da cava que o seu braço irá passar. Então, você só coloque sobre as suas costas ou da sua cliente e você veja se essa medida dá a altura aproximadamente da cava para o braço. Essa medida que eu fiz com essas 13 carreiras, ele está de uma ponta a outra ali, como você pode verificar nessa imagem, ele deu os 80 centímetros, tá? E agora eu vou mostrar a medida central. Do anel mágico até a pontinha do meu trabalho, 38 centímetros, ok? Então, você vê se o seu está mais ou menos assim. Então, o seu ponto é igual ao meu. Caso não esteja, você coloque sobre as costas, como eu já mencionei anteriormente, e veja se esta medida está sobrando um pouco para os lados e se a altura vai dar aí mais ou menos a altura da cava para o braço. Então, aqui voltando com o nosso chale, eu vou passar algumas dicas para você poder aumentar se for o caso, ok? Então, eu vou passar agora 2 dicas para você aumentar o tamanho da sua peça. Lembrando que essa peça aqui ela é considerada um acessório. Porém, como nós vestimos nos braços, você deverá fazer prova, tá bom? Para que não haja nenhum tipo de erro na sua peça. Essa peça aqui, ela serve tranquilamente para o tamanho P, M e G. Caso você ache que para o GG ela ficou muito pequena, ou você queira aumentar apenas para ficar mais folgada mesmo, você pode, ao invés de parar aqui na 13ª carreira e na próxima já fazer as alças para a cava, você poderá repetir aqui mais 1 ou 2 carreiras ou quantas forem necessárias. Tá bom? Aí, se for o caso de você repetir mais 2 carreiras de pontos de bloco e ainda não for tamanho suficiente, você segue a sequência, vai para 3 carreiras de alças e assim você vai até você chegar na medida que você queira. Mas é importante que você pare na carreira que é de bloquinho para fazer a cava, tá bom? Então, se você porventura quiser trabalhar 4 carreiras, 5 carreiras de bloco agora, você achar que ficou legal o resultado, você pode, tá? Aqui é apenas uma sugestão, você pode soltar sua criatividade para modificar e elaborar da melhor maneira que fica para você. Aqui, como é um tamanho único para PMG, eu vou trabalhar com 4 bloquinhos, tá? Então, eu vou subir a carreira normalmente, vou preencher com o primeiro bloquinho, segundo bloquinho, terceiro bloquinho, quarto bloquinho. No quarto bloquinho é onde eu devo parar para fazer a minha alça para a cava. Caso você queira um tamanho maior, você pode fazer 5 bloquinhos, tá ok? Mas lembre-se sempre de fazer as provas. Então, aqui eu vou fazer 4 bloquinhos e já retorno falando a quantidade de correntes e como proceder. Uma outra coisa importante que eu quero dizer é que assim, essa peça, como eu trabalhei com os pontos bem abertos e uma agulha de numeração grande, ela tende a abrir, por isso que ela serve do P até o G e talvez até um GG, dependendo, porque o corpo, né, nós sabemos que existem várias modelagens, às vezes você é um tamanho mais do que GG na parte de baixo e na parte de cima você é um tamanho M, um tamanho G,
Por isso que é muito difícil de dar um tamanho correto. E é por isso que sempre eu recomendo, e todo mundo que faz peças de crochê recomenda fazer as provas, tá bom? Porque nós não somos uma fabriquinha, ninguém é igual a ninguém, não temos uma forma para ser todos iguais. Ainda bem, né? Pois assim cada um tem o seu charme. Então aqui na 14ª carreira, eu fiz os meus 4 bloquinhos, tá ok? Que agora eu vou fazer a alça de correntes, que deverá ser a minha cava, por onde eu vou colocar os braços. Esse número de correntes, ele vai ser calculado de acordo com os blocos que eu vou pular. Para esse tamanho único, eu vou pular por 4 blocos, são 1, 2, 3, 4. Então aqui nestes 4, eu já tenho 12 pontos, certo? 3, 6, 9, 12. Aí eu tenho que contar aqui as correntinhas que são de espaço. Então, 12, 13, 14 e 15. A minha alça deverá conter 15 correntes. Se você estiver fazendo um tamanho maior e você pular aqui 5 blocos, você vai fazer, então, 19 correntes. E assim, você pode calcular de acordo com o que você pula de base, você faz de correntes aqui em cima. No meu caso, são 15. Bom, eu falei que só no caso de aumentar, né? Mas se porventura você for uma pessoa que usa PP e queira diminuir, é a mesma coisa, só que o reverso, né? Ao invés de você fazer até a 14ª carreira, você já poderia fazer na 13ª, ou então aqui você pula menos bloquinhos, faz menos bloquinhos aqui no início, faz apenas 3 e depois pula 3, tá bom? Então, você tem que fazer a prova aí e ver nas costas da pessoa como é que está ficando. Após eu concluir as 15 correntes, eu vou pular aqui os meus 4 blocos e já entro no espaçamento fazendo um ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, entro aqui nesse espacinho e faço outro bloquinho. Já entro com um ponto alto para fazer o bloquinho. E aí, vai ficar dessa maneira aqui. Medindo assim, em repouso, nessa superfície que não segura, tá? Se eu esticar, ó, ela volta. Então, se você estiver medindo em cima da cama, pode ser que o seu trabalho fique repuxado. Coloque numa superfície, numa mesa, no chão, que ele não agarre, que ele possa ficar à vontade, como é a tensão do ponto de verdade. Então, aqui nesse caso, olha, vou contar aqui pela alça de correntes. Na alça de correntes, ela tá com 14 centímetros. Mas como mencionado antes, ele estica, tá bom? Isso aqui dá espaço suficiente para passar um braço bem gordinho como o meu. Agora, basta você seguir com a sequência de repetição de bloquinhos, tá? Continua a mesma coisa, bloquinho, uma correntinha, bloquinho, uma correntinha. Quando você chega na ponta, bloquinho, 5 correntinhas, bloquinho novamente e continua. Porém, a hora que você está aqui deste outro lado, você deverá fazer o seguinte, veja quantos bloquinhos você fez aqui após a alça. Então, vamos ver. Serão, olha, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contando com o bico. Eu vou ter aqui 7 bloquinhos, tá? Antes de chegar na alça. Então, a hora que você faz a curva, você vai contar já o primeiro bloquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você pode colocar um marcador, usar um fio de outra cor, ou apenas contar na hora que você estiver fazendo mesmo. Quando você chegar nesse ponto, você vai fazer como foi feito aqui. Vai fazer o bloquinho, depois vai fazer a quantidade de correntes necessárias, neste caso aqui 15, e aí você vai pular a mesma quantidade que pulou deste lado, tá? 1, 2, 3, 4 bloquinhos e vai prender no espaço. E vai continuar com os bloquinhos e vai encerrar como você encerra a carreira de bloquinho, tá bom? Aí eu retorno na próxima apenas para explicar como a gente vai continuar trabalhando em cima da alça, poder dar finalização à nossa peça. Já terminei aqui a volta e retornei na próxima carreira. Você faz o início como você está acostumado, já que eu já expliquei, vai colocando uma correntinha de espaço e quando você chega nesse ponto aqui, tá? Preenchi com o meu bloquinho e agora já vou ter aqui a minha alça de corrente, certo? Para a gente dar continuidade, você vai continuar fazendo do mesmo modo. Você fez a correntinha, vai pular o seu bloquinho de base, vem aqui na primeira alça de correntinha que você fez e vai fazer um bloquinho, porém é um ponto alto em cada correntinha de base, tá? Olha aqui, fiz 3, que é o correspondente ao nosso bloquinho, certo? Faço a correntinha de espaço,
pulo uma correntinha de base e vou para a próxima. Nessa, coloco meu primeiro ponto alto e vou colocando até obter 3. Um em cada uma. Novamente, já fiz o bloquinho. Faço isso até concluir essa alça. Por isso é importante que o número de correntes seja feito de acordo com a carreira de baixo. Por isso que eu pedi para você contar. Que assim você vai ver que aqui vai dar certinho. Já estou quase finalizando. Já vou mostrar para você. Sempre pulando um de base, tá? Olha, já tem aqui. Nós pulamos 4, certo? 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho que ficar com 4. Já tenho 3, vou pular 1, fiz a correntinha de espaço e tenho que fazer o último. Então, eu tenho que ter aqui 3 correntinhas, hein? Vamos lá. 1, 2 e 3. A minha última correntinha preenchida com o meu ponto alto. Então, ele fica certinho. 4 embaixo, 4 em cima. Faço a correntinha de espaçamento, pulo este e venho no próximo. Muito simples, não é mesmo? Então, agora, você continua trabalhando do mesmo modo que foi trabalhado até aqui. Vai continuar a carreira. Quando você chega aqui do outro lado, você repete o que eu acabei de explicar aqui, tá bom? E veja que como nós seguimos o número de correntes com o número de pontos da carreira de baixo, ele ficou certinho mesmo. E agora é o melhor momento que você tem para fazer a prova é agora, porque você já preencheu aqui, então ele já deu a largada que ele costuma dar quando a gente preenche com pontos, tá? Olha só como ele fica bem maior. E aí você prova e vê se está passando o teu braço, se não está apertando na axila, enfim. Se precisar fazer alguma modificação, foram apenas 2 carreirinhas aí para você desmanchar e fazer, e rapidinho você corrige e deixa de acordo com a medida que você precisa, tá bom? Então, agora eu vou continuar com a sequência. Aqui já é a nossa terceira carreira de pontos bloco. A próxima é com alças de correntinhas, que vão ser trabalhadas da mesma maneira que foi aqui embaixo. A partir daqui, você vai fazer sozinho, porque é apenas repetição, tá? Você vai continuar trabalhando nesses espaçamentos, sempre seguindo a sequência de 3 em 3 ou de 4 em 4, da maneira que você optou. Se você estiver fazendo como eu, são de 3 em 3, a sequência de repetições, 3 carreiras de bloco, 3 carreiras de alças, e assim você vai até o comprimento que você deseja. Você sempre vai colocando nas suas costas e vendo. Esse bico, ele vai, pelo menos para mim, ele cobriu todo o bumbum e ficou um pouquinho abaixo. Se você não quiser que cubra tudo, você para um pouco antes, tá? Aí você que vai determinar o tamanho que você quer a sua peça. Se você quiser um chale bem curtinho, assim, você só termina essa carreira aqui, faz mais 1 ou 2 repetições, está ótimo, tá? Olha, pro meu já está finalizado, tá? Eu trabalhei aqui a carreira após a cava, então eu vou contar a partir dessa, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. E depois na 12ª eu já trabalhei fazendo o meu biquinho, tá? Então, e para essa quantidade aqui, um novelo deu certinho. Sobrou quase nada, gente. Depois que eu fiz todos os acabamentos, todos os arremates, sobrou apenas isso aqui, ó, de um novelo, tá bom? Então, aí você tem que ver, se você for querer muito maior, você compre 2 novelos. Depois que você trabalhou quantas carreiras você quis aí do seu comprimento, a gente vai começar a trabalhar com carreiras de ponto leque para fazer o acabamento, tudo bem? Então, aqui eu vou subir normalmente, como se eu fosse fazer uma carreira de bloquinhos, tá? Eu subo aqui com as 4 correntinhas. E aqui dentro desse primeiro espaço, eu vou colocar apenas 3 pontos altos. Coloco os 3 pontos altos, como se a gente estivesse trabalhando do mesmo modo, tá? Agora que começa a ficar diferente. Fez os 3 pontinhos altos, aqui nesses 3 pontos que nós temos do ponto bloco, nós entramos no ponto do meio e prendemos com um ponto baixo, tá? Só o primeiro aqui que fica com 3 pontos altos. Os demais eu coloco 5. Aí, nesse espaço, eu vou preencher com 5 pontos altos. Coloquei 5 pontos altos, venho sempre aqui no pontinho do meio e prendo com um ponto baixo. E vai ficando assim, tá? E aí, você vai fazendo isso aqui por toda a volta até você chegar no bico. O bico, eu achei melhor não colocar ponto alto, tá bom? Então, vou trabalhando sempre de 5 em 5
prendendo com o ponto baixo. Ele vai ficando assim, tá? Ó, umas ondinhas. Olha só, ele vai ficando todo assim. E aí, quando você chegar aqui na região do bico, eu achei melhor fazer apenas pontos baixos, tá? Então, você fez aqui seu último lequezinho, prendeu com o ponto baixo no ponto central. Você vai colocar aqui 4 pontos baixos. Fez 4 pontos baixos, vai prender com ponto baixo no seu ponto alto central e vai retornar com os 5 pontos altos nos espaços, voltando até chegar naquela parte retona, tá? Do seu trabalho, que é apenas em ponto baixo. Então, eu vou mostrar como que eu vou fazer aqui a curvinha e você vai fazer aí no teu também. Quando eu tô aqui no final, que eu acabei de fazer aqui os bloquinhos de lequinhos, nesse espaçamento eu vou fazer igual eu fiz ali no início. Eu coloco 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto alto duplo. Aí finaliza assim, certo? Daqui nós vamos agora continuar com ponto baixo na retona, tá? Então, daqui eu já pego, faço apenas uma correntinha para subir, né, para facilitar. Venho aqui e vou preenchendo com pontos baixos. A quantidade de pontos baixos, ela vai variar de acordo com a tensão do seu ponto do dia que você estiver crochetando. Ela pode variar de 2 até 3 pontos baixos em cada espaçamento. Então, você faz aí um pedacinho, coloque numa superfície que não agarre o seu crochê, tá? Que ele fique solto e volte. E aí, você vê se ele não tá abrindo o seu trabalho e nem fechando, tá? Então, olha só, vai colocando os pontinhos baixos e vai colocando numa superfície e verificando se está ficando bom. Aqui no caso, estou colocando de 3 em 3, tá? E tá ficando assim. Quando você chega aqui nessa região, que é onde nós iniciamos, que ainda falta arrematar meu fio, você faz os pontos baixos nessa alça e nessa outra alça. Não entre no meio do ponto, tá? Aqui. Depois você faz o arremate de acordo com a sua preferência de todos os fios. Eu recomendo você utilizar a cola universal da Círculo. Depois que você fez os nozinhos, escondeu o fio, aí você dá um pinguinho assim com a cola para selar o fiozinho, para não correr o risco dele voltar e nem ficar aberto depois, tá? Continue preenchendo com os pontos baixos até você chegar aqui do outro lado, que foi onde você iniciou. Então, quando eu chego aqui nessa pontinha, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, tá? Eu vou colocar aqui meus pontos baixos, os 3, e para ficar um arremate bonitinho, eu faço aqui um ponto baixíssimo e venho no meu primeiro ponto alto e faço mais outro ponto baixíssimo. Aí vai ficar bem certinho aqui nosso arremate, tá bom? Aí sim, você alonga o fio, corta e faz o arremate da sua preferência. Agora a gente vai fazer o acabamento das cavas. Para o acabamento das cavas, você prende o fio na sua agulha, como de costume. Você pode optar entre o ponto baixo ou o ponto caranguejo. Eu optei pelo ponto caranguejo, que nada mais é do que o ponto baixo feito ao contrário. Prende aqui meu fio, escolho qualquer ponto, tá? Aqui não está terminado o meu poncho, eu só estou ensinando a cava para você, não repare. Então, eu prendo qualquer ponto aleatório com um pontinho baixo normal. O ponto baixo você já sabe fazer, então eu vou só explicar como eu faço no ponto caranguejo, ok? Vou trabalhar com a mão bem leve para não apertar essa cava. Eu não quero deixar ela rígida, então para o pontinho caranguejo eu vou voltar com a agulha para cá, entro, pego o fio lá atrás, retorno, eu fico com 2 laçadas como no ponto baixo, laço novamente e retiro, certo? Venho no próximo e faço a mesma coisa. Este é o ponto caranguejo. E aí você vai colocando um pontinho para cada. Só que se você não afrouxar, não trabalhar com a mão bem suave, ele vai ficar muito apertado, muito fechado. Então, você tem que dar uma treinadinha aí antes, qualquer coisa, tá bom? E aí, eu vou caminhando assim, pontinho por pontinho, até dar toda a volta. Ele vai ficando assim, com umas ondinhas, tá? Quando eu chego aqui, olha, vou preenchendo com pontinho. Quando eu chego aqui, eu vou trabalhar na lateral desse ponto e na lateral desse ponto. Nesse caso, eu optei por colocar de 2 a 3 pontos caranguejos, tá? Para fazer a curva e ficar bem legal. Então, vamos fazer juntos. Vou continuar colocando aqui, ó, veja o tanto que eu puxei. Eu puxo bastante o fio, para ficar bem folgadinho.
coloco aqui nesse espacinho antes de eu vir para o bloquinho que está na lateral, tá? Coloco aqui. E agora sim eu cheguei na lateral daquele bloquinho. Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar dois, ó. Dois. Dependendo, só apenas um. Então, venho no próximo espaçamento, coloco novamente. E aí eu já fiz a curva, ó. Já vou virar aqui. Venho aqui no próximo e vou fazendo assim até completar. Quando você chegar lá no último ponto, você arremata com um ponto baixíssimo, tá? E continua assim. Ele vai ficando assim, tá? Olha só. Ele abriu mais depois que eu preenchi aqui, tá vendo? Você faz toda a volta e prende com ponto baixíssimo. Ele fica assim depois de pronto. Aqui já estou com a peça terminada, com acabamento em ponto baixo, com ponto leque, com tudo. Então, a minha cava, ela fica dessa forma aqui, ó, depois que eu trabalho toda em pontinho caranguejo. Tá vendo que ela cria essas ondinhas? Mas aí é opcional, quiser fazer toda em ponto baixo do modo tradicional, você pode. Então, terminada essa cava, você vai, faz a outra cava e a sua peça estará finalizada. A nossa aula chegou ao fim. A seguir, você vai ver como utilizar esta peça, algumas fotos. Espero que você tenha gostado bastante. Comente aqui embaixo. Quero saber muito a sua opinião. O que você achou dessa videoaula e o que eu posso fazer para melhorar. Deixe a sua sugestão. Críticas construtivas sempre são muito bem-vindas, tá bom? Então até a próxima, gente. Um grande beijo e até mais. Tchau!